Sabia que o profissional formado em engenharia de produção pode trabalhar em diversas áreas? Você não faz ideia de quais áreas são essas? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre as áreas da engenharia de produção de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABEPRO. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de atuação do engenheiro de produção e tentar deixar isso um pouco mais claro, mais factível, né, para quem está assistindo esse vídeo. Então, às vezes você é uma pessoa que já ouviu falar nessa engenharia, conhece alguma pessoa, né, que cursa essa engenharia, mas não faz muita ideia do que realmente faz, não é isso? Isso é porque é uma engenharia realmente mais recente do que engenharias mais sólidas. Sólidas no sentido de serem mais antigas aqui no nosso país, no Brasil. Então, é diferente quando a gente fala de engenharia civil, mecânica, elétrica. As pessoas já têm uma ideia mais ou menos do que fazem esses profissionais formados nessas áreas. Mas ainda muitas pessoas não têm muita ideia do que faz o profissional formado em engenharia de produção. E olha, de antemão, é um profissional muito multidisciplinar. De forma geral, pode trabalhar, atuar em diversas áreas. Só que hoje, aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as 10 áreas de atuação do engenheiro de produção, de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que é a ABEPRO. Então, começando por essas áreas, a área número 1 é a parte de engenharia de operações e processos da produção. A área 2 é a parte de cadeia de suprimentos, ou do inglês supply chain. A parte 3, né, a área 3 é a área de pesquisa operacional. A área 4 é a área de engenharia da qualidade. A área 5 é a área de engenharia do produto. A área 6 é a área de engenharia organizacional. A área 7 é a área de engenharia econômica. A área 8 é a parte de engenharia do trabalho. A área 9 é engenharia da sustentabilidade. E a área 10 é a parte de educação em engenharia de produção, que é onde eu atualmente me encaixo, né? Também em outras, né? Porque na educação eu acabo atuando também em outras áreas, mas como eu sou professora, essa é a parte que eu mais me encaixo. Só que utilizando conhecimento de outras áreas também. Bom, voltando para a área 1, né? Que é a área de engenharia de operações e processos da produção. O profissional que vai atuar nessa área é muito profissional que a gente fala que vai trabalhar mais no chão de fábrica. Em que sentido? Existem várias atividades ali do nível operacional, operacional e tático que fazem parte dessa área. Então, a gente tem o planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Então, o profissional que vai atuar nessa área, né, vai ficar ali responsável por programar a produção, sequenciar tarefas, alocar carga. Também fica muito responsável pela parte de balanceamento de linhas de produção. Pode ficar responsável, né, por questões relacionadas ao planejamento agregado da produção, pode trabalhar com sistemas MRP1, MRP2, dentre outros. A parte 2, que é de cadeia de suprimentos, o profissional que vai atuar nessa área, então ele pode trabalhar com... Pode não, né? Provavelmente vai trabalhar mais com a área de logística, de distribuição interna, de transporte interno, com o próprio relacionamento entre os fornecedores, né, clientes e fornecedores, a cadeia de suprimentos como um todo. Então, é um profissional focado bastante na logística, né, na movimentação interna, dentre outros. Essa, inclusive, era uma área mais chamada de logística antigamente. Hoje engloba mais tudo porque envolve toda a cadeia de suprimentos. A parte 3 é a parte de pesquisa operacional. Então, o profissional que vai atuar nessa área, ele pode trabalhar, por exemplo, desenvolvendo modelos
estatísticos, matemáticos, computacionais, para, por exemplo, dentre outros, né? É uma infinidade de modelos que podem ser desenvolvidos, mas um exemplo para otimizar rotas de entrega. Então, basicamente, essa parte vai trabalhar mais com modelos estatísticos, com programação linear, programação não linear, algoritmos computacionais, hoje em dia inteligência artificial, machine learning, né? Aprendizado de máquina. Então, tá tudo muito nessa área. Hoje em dia, é um profissional muito atuante, né? Que pode ser um profissional advindo da engenharia de produção, é o analista de dados ou cientista de dados, que vai trabalhar basicamente tentando extrair hoje em dia de grandes volumes de dados informações interessantes que auxiliem na tomada de decisões da organização. A parte 4, né, que é engenharia da qualidade, também é um mundo de coisas. Pode trabalhar com normas, certificações, auditorias da qualidade, com o próprio CEP, que é o controle estatístico de processos, né, utilizando conhecimentos da estatística e da qualidade, da gestão da qualidade como um todo. Então, também é uma área muito vasta. A área 5, que é a engenharia do produto, o profissional que vai atuar nessa área vai realmente trabalhar mais com foco no produto, então no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de melhorias para produtos, na análise do ciclo de vida do produto, então no projeto do produto, questões mais relacionadas ao produto em si. Esse produto nem sempre é um produto físico, tá? Pode ser um serviço também, pode ser um projeto de software, por exemplo. O produto, quando a gente fala produto, então pensar em produto de forma geral. Pode ser realmente um bem físico, né? Um carro, uma mesa, uma moto, um sofá, mas também pode ser um serviço, como um projeto de software, por exemplo. Um sistema, né? Um sistema específico para a organização interna, por exemplo, enfim, dentre outros. A parte 6, a área 6, que é a área de engenharia organizacional, aí é mais um profissional voltado à gestão da inovação, da organização, a área estratégica, né? Gestão da inovação e tecnologia, pode utilizar ferramentas da gestão de estratégia, como eu falei, então aplicar ferramentas para analisar estrategicamente como a organização deve se posicionar frente ao mercado, que é cada vez mais competitivo, dentre outras coisas. Na próxima área, que é a área 8, que é a engenharia econômica, aí engloba muito tudo que for do financeiro. Analisar investimentos, analisar o retorno dos investimentos, fazer uma análise de riscos, tudo com relação ao financeiro da organização, essa parte mais econômica mesmo. Também engloba a questão de custos, né, que pode acabar interferindo na questão dos preços do produto, dentre outros. A parte 9 é a área de engenharia da sustentabilidade. Então, quem trabalha nessa área é realmente voltado mais ao meio ambiente, sistemas de tratamento, por exemplo, questão de emissão de resíduos, trabalhar na diminuição, né, dessa emissão, tentar trabalhar com processos mais sustentáveis, que utilizem menos água, que utilizem menos recursos energéticos, de forma geral, a economia circular, logística reversa. Então, tudo que tem a ver com o meio ambiente é um profissional que se encaixa nessa área 9. E por fim, a área 10, né, que é a educação em engenharia de produção, é realmente um profissional que está mais voltado à área acadêmica, desenvolvimento de projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa, desenvolvimento de métodos que facilitem o aprendizado do profissional que está se formando nessa área de engenharia de produção, dentre outros. Então, é realmente a parte mais acadêmica. Então, deu para ter um pouco mais de ideia do que faz o engenheiro de produção e do que ele pode fazer. E, de forma geral, eu diria que é ainda muito, muito mais amplo do que até essas 10 áreas, viu? Porque a gente consegue encaixar ou ver um engenheiro de produção trabalhando em qualquer tipo de organização. Se necessitar de um mínimo de gestão, de planejamento, então o engenheiro de produção se encaixa lá. É realmente muito, muito, muito versátil. O engenheiro de produção ele pode trabalhar no marketing, pode trabalhar na produção, pode trabalhar no planejamento de um software, enfim.
é realmente muito versátil. Então, se você não sabe muito bem o que fazer, vem para essa parte. Ah, uma área que eu esqueci. Desculpa, eu esqueci da engenharia do trabalho, tá? Essa área é a parte de sistemas, né? Sistemas de saúde, segurança do trabalho, então a parte de saúde do trabalhador dentro da organização, a prevenção de acidentes, a parte ergonômica, de ergonomia de como o posto de trabalho está organizado, se o posto de trabalho consegue se adequar ao trabalhador e não o contrário, não é o trabalhador que tem que se adequar ao posto de trabalho, se existe todo um conforto no ambiente de trabalho, se o profissional está exposto a riscos, né, laborais, como muito ruído, muita vibração, calor excessivo, temperaturas muito extremas para mais ou para menos. Desculpem, gente, esqueci dessa área, mas geralmente os meus vídeos eles não têm muita edição. Então eu tive que encaixar aqui agora na hora que eu lembrei. Então faltou essa área, mas já incluí aqui, tá? Mas de forma geral, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você onde é que esse profissional ele pode atuar, porque de forma geral é realmente muito ampla a gama de possibilidades que o engenheiro de produção pode atuar. Isso é muito interessante porque acaba englobando diversos tipos de perfis de profissionais. Então, se você gosta desse vídeo, gosta desse assunto, continua assistindo os meus vídeos. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, porque ajuda muito o canal a crescer, tá no início ainda. E só relembrando, eu não pretendo falar apenas em engenharia de produção, que é a minha área de formação, que eu gosto demais, mas eu quero também falar sobre minimalismo e finanças e investimentos, dentre outros off-topics que possam surgir, né? Mas principalmente esses 3 assuntos principais. Então, se você gosta, já se inscreve, comenta, curte aqui, compartilha o vídeo porque ajuda o canal a crescer. Obrigada, tchau!